Olá a todos, alunos, familiares, como é que vocês estão? Aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de ciência, professor Alex. Ciências para os quartos e quintos anos. Hoje nós vamos estudar sobre os micro-organismos, vamos conhecer um pouco mais sobre os micro-organismos, tá ok? Prepara o teu material, caderno, lápis, borracha e vamos estudar. Anote tudo que no final nós temos aquele desafio, beleza? Observe bem esta imagem que eu trago para vocês. Nós estudamos nas aulas passadas falando sobre o ecossistema, ok? Agora, temos que entender um pouco sobre os seres vivos, ou seja, o organismo, que é formado por sistemas. Os sistemas, por sua vez, é formado por órgãos. Os órgãos por tecidos. E os tecidos por células, que é a menor partícula de um ser vivo, ou a menor unidade de um ser vivo. Preste bem atenção, vamos conhecer e entender mais como são feitas as células. As partes das células, elas são as seguintes. Temos a membrana plasmática, que é a parte da célula que a envolve, e ela é feita de proteína. Ela possibilita que o conteúdo da célula fiquem todos juntos. A segunda parte da célula é o citoplasma. O citoplasma é o conteúdo que tem dentro da célula, formado pelas suas organelas e também pelo núcleo, que é a terceira parte da célula, onde se encontra o código genético, o DNA ou em algumas situações também o RNA. Os seres vivos, eles podem ser classificados em duas partes. Veja só. Tem os seres unicelulares, que são seres formados por uma única célula. E tem os seres pluricelulares, que são os seres formados por mais de umas células. As células ou as bactérias, os seres micro-organismos, tá? Eles também recebem uma classificação, que são o seguinte: os seres micro-organismos ou as células eucariontes, que são células ou micro-organismos que possuem um núcleo bem definido, como vocês podem ver na imagem aí, e é uma estrutura mais complexa. Já os seres também procariontes ou células procariontes, a estrutura é mais simples e não há um núcleo, a ausência do núcleo. Que vocês tenham entendido um pouco dessas classificações dos seres vivos, para podermos entender e conhecer melhor os micro-organismos, tá bom? O primeiro micro-organismo que nós vamos estudar são as bactérias, beleza? As bactérias, eles são seres procariontes, ou seja, não possuem um núcleo definido. Para se movimentar, as bactérias utilizam os flagelos, tá ok? E a função da parede celular, ok? Que é a membrana que ela tem, é mais para manter o conteúdo da célula tudo junto e protegê-la. Pode ser classificada aí, como podemos ver aí na imagem acima, né? O coco, né? Que eles são mais esféricos, os bacilos, os espirilo ou o vibrião. São os tipos de bactérias. Essa classificação vai mais pelo formato desse ser. Outro tipo de micro-organismo são os protozoários, tá? Que também são unicelulares eucarióticos, beleza? Mas eucarióticos porque eles têm ali o núcleo. A sua nutrição é heterotrófica, ou seja, ele se alimenta de outras substâncias e de outros seres. E muitos deles podem ser encontrados tanto na água como em lugares úmidos. Existem, então, no entanto, espécies que vivem associadas a outros seres, que são espécies parasitas.
Preste bem atenção, as espécies parasitas de protozoários são aquelas que chegam a causar também doenças. Mas vamos ver mais à frente. Então, os protozoários, eles também recebem uma classificaçãozinha baseada na sua estrutura, ou como eles podem se movimentar. Vejam só, os protozoários rizobotos possuem um tipo como se fosse pernas falsas, ou pés falsos, que na realidade é a formação do seu citoplasma que o ajuda a se movimentar. Outros são os flagelados, que utiliza como meio de se locomover os flagelos, que são esses filamentos que ele apresenta. Existem também protozoários ciliados, que são aqueles que se locomovem por auxílio de estruturas denominadas de cílios. E os esperozoários, que não apresentam nenhum tipo de estrutura para se locomover e vivem livremente na água, no ar e até em outros animais. Outro tipo de micro-organismo, e que também temos ouvido falar muito sobre ele, são os vírus, né? Que na sua maioria são seres parasitas e se destacam principalmente por causar doenças, ok? Eles são menores que as células e dificilmente podem ser visualizados por microscópicos ópticos. Esses organismos, que só se reproduzem no interior de células, podem infectar qualquer ser vivo, até uma bactéria. Vamos conhecer um pouco mais sobre a questão dos vírus. Primeiro, são parasitas intracelulares. Por que isso? Eles precisam entrar dentro de uma célula ou de uma bactéria para se reproduzir e se multiplica dentro da célula infectada, colocando o seu material genético e utilizando a estrutura das células para poder agir e se multiplicar. Olha aí o exemplo como é um tipo de vírus. Né? O seu DNA, que é o seu código genético, fica numa cápsula e ele tem uma cauda, cabeça e fibrias para poder ele se locomover. Nessa parte agora da nossa aula, vamos diferenciar, né, tanto vírus, bactérias, como protozoários. Eles provocam doenças que podemos chamar de viroses, bacterioses e protozooses, ok? As viroses são doenças causadas por vírus, que podem ser transmitidas tanto por vias respiratórias, via fecal-oral e também via sexual, por sangue contaminado e até por transplantes de órgãos. As bacterioses, elas são infecções causadas por bactérias, ok? Que se instala no organismo e se multiplica. E existem vários sintomas que podem formar também, e formas de transmissão dessas doenças. E as protozooses são doenças causadas por protozoários, que também se multiplica no organismo, beleza? E essa contaminação pode vir até por fecal-oral e contaminação por agentes hematófagos, né? Tanto por transmissão em relação a outros animais, como, por exemplo, alguns insetos, fezes de insetos ou fezes de pessoas com os protozoários. Vamos entender um pouco mais sobre a diferença dessas doenças. Preste bem atenção. Olha só. Primeiro, os agentes apresentam sintomas mais similares no início das doenças, tanto nas viroses como nas bacterioses. E de acordo com o seu progresso vão se diferenciando. Os sintomas são parecidos e dependendo do progresso eles se diferenciam. As bactérias circulam livremente no organismo. E o avanço da patologia por elas causadas também acontece à medida que se espalham. Já os vírus necessitam, ao contrário das bactérias, necessitam das células para se reproduzir.
e a progressão do problema se dá à proporção em que as células estão afetadas. Já aqui, ó, as doenças bacterianas são combatidas com a ajuda de antibióticos. Já os vírus são com antivirais, ou se trata os sintomas. Beleza? Algumas doenças virais não têm cura. Já as protozooses devem ser evitadas principalmente com a higiene pessoal. E alguns casos em que pessoas com protozooses fiquem assintomáticas. Muitas vezes os sintomas só aparecem depois de um bom tempo da infestação dos protozoários. Agora chegou aquele momento, né, tão esperado. E eu espero que vocês tenham observado a aula para poder realizar esse desafio. Preste atenção. Você vai desenhar um esquema de um vírus, bactérias e protozoários, como mostrado na tela. Abaixo desses desenhos, faça uma lista de doenças causadas por cada um deles, por protozoários, por vírus e por bactéria. Esse é o nosso desafio. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, se Deus assim permitir. Faça um desafio, tá certo? Tchau!